Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Aquele Rádio. O meu nome é Rodrigo e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um trabalho que será realizado neste belo aparelho que vocês estão vendo aqui, um aparelho muito clássico aí dos anos 80, anos 90. Muitas pessoas tiveram um aparelho similar a este e este clássico aqui é de uma das grandes marcas do mundo. Esta empresa aqui, que é uma empresa japonesa, nós aqui no Brasil chamamos de Aiwa, mas lá na Ásia o pessoal costuma falar pelo nome que é pronunciado lá, Aiwa. Então a Aiwa é uma empresa lendária, muito antiga, fez muitos aparelhos e foi pioneira em muitos segmentos, inclusive. É claro que ao longo dos anos há controvérsias, né? Mas ela foi perdendo um pouco a sua qualidade, mas não podemos desconsiderar a importância dessa empresa no mundo, uma empresa japonesa que surgiu ainda no final dos anos 50. E este aparelho, vocês podem ver que é um aparelho muito característico da época aí dos anos 80, anos 90. Ele possui aqui na parte inferior um tape. Nós podemos ver que ele possui rádio, né? Temos aqui embaixo a descrição, FM, ondas médias. Vejam que este aparelho possui ondas curtas, duas faixas de ondas curtas também, né? Tem um display muito bacana aqui que nós podemos selecionar as funções. E aqui na parte superior nós temos o acesso aos CDs, né? Ela compõe aqui um compartimento com 3 CDs, portanto, um aparelho que nós podemos chamar aí de um 3 em 1. Este aparelho funciona parcialmente e ele pertence ao nosso amigo cliente, senhor Maurício Maestre, da cidade de Curitiba, no estado do Paraná. E o Maurício possui esse aparelho ainda lá do início dos anos 90. Inclusive tem uma fita aqui dentro que está trancada aqui, que nós vamos ver se conseguimos removê-la. Vejo que ela está toda solta ali, né? E eu vou ligar ele para vocês verem, né? Vocês já podem ver que o painel está aqui ligado mesmo que na tomada, porque ele está em standby. Então ligamos aqui, ele já entra nas faixas de rádio, nesse caso no Turner, ondas médias, né? Funciona, eu preciso de uma antena apenas. Ondas curtas também de antena. E aqui é FM. Seja no chimarrão, no café da manhã em família. Está funcionando, ok, a princípio. Nós temos o CD aqui na parte superior. Então eu vou até mostrar para vocês como é que está a operação aqui do CD. O CD não funciona, eu já testei, não está funcionando, certo? Ele está aqui reposicionando, ok? E ele não consegue voltar a bandeja. Ouçam. Ele está puxando, mas ele não volta. Se a gente tocar aqui, né, de alguma forma ele volta, então deve ter alguma coisa emperrada aqui. E agora mostro para vocês então o aparelho já consertado, está completamente limpo e está funcionando, e eu vou explicar um pouco das intervenções que foram realizadas para consertarmos o toca-fitas e também o conjunto mecânico dos CDs que está aqui do lado de fora desmontado. Vou mostrar um pouco ele desmontado também para vocês. Então eu sempre falo nos vídeos que eu publico aqui no nosso canal, mas também sempre repito, né? Quando nós fazemos uma restauração, um conserto, enfim, de um aparelho antigo que tem muito pó, sujeira, o primeiro passo é remover aquela sujeirada que havia aqui dentro. Então, limpa tudo, né? Limpa todo o circuito aqui, tudo que está aqui dentro, parte de cima do transformador, aqui de trás, a parte inferior e todas as placas, né? Aqui atrás e aqui estava com muito depósito de sujeira, principalmente nestas partes superiores, né? Porque entra muito pó aqui pela parte superior dos aparelhos e ele é um aparelho enorme, né? Grande, então vai juntando muito pó aqui dentro. E aí fomos por primeiro aqui para o circuito do tape, né? E o tape ele estava acionando motor, estava acionando reverse, etc. O único problema dele era justamente as correias, né? Correias todas rompidas, laceadas, etc. Este conjunto de correias, esta aqui é um pouco maior, vai até o motor, e esta aqui é uma correia um pouco menor que faz o movimento então na parte central do toca-fitas lá na frente, tá? Então trocado isso aqui, colocado de volta, é claro, uma boa limpeza aqui dentro, né? Limpamos completamente, conseguimos remover aquela fita que estava ali dentro, certo? Uma fita gravada, inclusive, e aí limpamos tudo aqui dentro. Não sei se vocês vão conseguir ver, está um pouco escuro aí, mas é necessário limparmos por completo a parte interna aqui da frente também, além dessa parte que fica visível aqui na parte de dentro, certo, pessoal? Limpa cabeçote, coloca a lubrificação em todas as engrenagens também para o negócio voltar a funcionar. E aí fomos para o CD. O CD deste aparelho é um pouco mais complexo, né? Porque ele é um aparelho que possui esta caixa superior
E nesta caixa nós temos então um compartimento para 3 CDs. Vejam que está tudo desmontado. Então o que a gente faz aqui? Desmonta o conjunto inteiro. Aqui tem algumas coisas que estão montadas, né? Porque a gente precisou testar. Mas desmontamos tudo e aí lavamos tudo, né? Tiramos toda aquela sujeirada. Vejam, essas engrenagens, essas peças que dão os movimentos, tanto rotativo quanto esses movimentos que estão na parte inferior aqui, lineares, ok? Essas cremalheiras, etc. A gente lava tudo isso aqui e depois vamos aplicar uma graxa nova aqui, tá? Nessas partes e tudo para voltar a funcionar, porque ele estava todo emperrado, além de não estar lendo CDs. E na parte inferior, que nós temos a placa, né? Nós removemos essa placa daqui. Esse conjunto aqui de dentro também foi possível remover. E aí trocamos este componente aqui, pessoal. Vejam, é o leitor. E este leitor aqui ele foi para a fita, né? Precisamos trocá-lo realmente por um novo, que é esse que está aqui dentro, é idêntico. É um mais atual, eu acredito que não seja original, mas a qualidade é muito boa, a gente já testou aí com os CDs, está funcionando perfeitamente. Então nós vamos montar todo esse conjunto, né, regular aqui as posições novamente de todo este movimento aqui, uma posição que na verdade é só encaixada aqui na parte superior, e aí vamos posicionar no aparelho de novo, eu já mostro ele montado para vocês verem como é que está o funcionamento. E aqui está esse maravilhoso aparelho de som Aiva consertado, e agora eu vou mostrar para vocês o funcionamento geral deles, vou dar uma olhada no rádio, no tape e também vamos ver como é que está a funcionalidade do CD. É claro que todo este trabalho foi basicamente realizado aqui na parte interna, né? Trocamos então correias aqui desse carinha, trocamos o próprio leitor de CD, lubrificamos tudo aqui, mas na parte externa nós demos uma limpada geral nele, revitalizamos o plástico dele, ele está muito bonito, está com um brilho bem legal e é um aparelho antigo fantástico, tem um som excelente. Ok, pessoal? Eu vou ligar ele aí para vocês verem como é que está o funcionamento. Ele já ligou aqui no tape, tá? Já estou com uma fita aqui dentro. E o interessante deste tape, né? Eu até vou mostrar para vocês essa função. Ele já está aqui no tape 2, ele detecta já que tem a fita aqui dentro. Eu vou executar. Estou com uma caixa acústica aqui, então o som é agradável, né? É claro que essa caixa não está muito boa, mas dá para ver que o som do aparelho é fantástico. É um aparelho maravilhoso. Esses carinhas antigos aqui têm um som perfeito, né? É um aparelho que tem uma eletrônica muito pesada em termos de amplificação de áudio e tratamento de ruído, então é muito bom. E eu estava comentando, ele possui essa função aqui, auto-reverso. Então eu posso virar a fita sem abrir o tape. Vejam, aqui temos a função, a direction. Vou trocar aqui. Veja que ele já inverteu. E agora ele está tocando o lado 2 da fita, ou seja, o cabeçote aqui embaixo ele trabalha e inverte de um lado para outro. Legal, né? Um som fantástico, ok? Aqui a gente pode avançar a fita, né? Retroceder, certo? E aqui paramos, ok? Vou pôr no rádio aí, FM. AM funciona muito bem também. Pô, a recepção desse negócio é fantástica. Ele tem duas faixas de ondas curtas, né? Nós podemos ver aqui embaixo SW1 e SW2. SW1 não está com uma boa recepção no momento. Aqui estaria a rádio Voz Missionária de Balneário Camboriú nos 5.940. E aqui ela está nos 9.660 ou 65, se eu não me engano. Ouçam. Muito obrigado, irmã Regiane. Já notamos aqui o seu pedido de oração. Muito boa recepção em ondas curtas também. E aí a gente pode navegar aqui pelas ondas curtas. Ele vai procurar aí se tem mais alguma emissora. Aqui é 9.820. Tá entrando aí. Essa é a Rádio 9 de Julho de São Paulo. Enfim, ok? E eu vou por fim aí na função CD. Tá, ele já está com o CD ali, já até reconheceu, mas o CD está ali dentro, eu vou abrir para mostrar para vocês, tá? Então, a gente pode, obviamente, colocar 3 CDs aqui. Então, a gente pode trocar os discos através deste botão. Na verdade, não é disco, né? É o CD, ok? Trocá-lo de posição. E aí, vamos fechar aí o gabinete. Vejam que ele vai lá para trás, ele já sobe lá. E aqui no painel, né, ele vai, então, dar uma rodada lá. Reconheceu o CD, e aí mostra aqui no painel
o tanto de tempo que tem esse CD e quantas músicas ele tem. Ele mostra aqui então as 19 músicas. E aí ele está no gabinete 1 aqui destes 3 gabinetes e nós já podemos executar. E aí quando nós passamos as músicas, ele vai passando aqui também, né? Legal. Esse Aiva é fantástico, tem uma cara muito boa em termos de configuração e etc. Nós podemos avançar, retroceder as músicas e assim por diante. E se eu quisesse, né? Se eu tivesse mais um CD aqui dentro, a gente poderia alterar aqui para o CD 2, ok? Ele vai parar aquele ali, vai girar o prato aí e vai colocar ele lá no CD 2, ok? Está aqui 2 e assim por diante, no 3 e etc. E aí eu posso voltar para o 1. Ele vai girar aí novamente. Ok? Posicionou lá o 1. E aí ele já vai executar o 1. Ok? Porque eu selecionei ele através deste botão. Legal, né, pessoal? Porra, um aparelho fantástico, um aparelho maravilhoso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho, deste vídeo. E obrigado por terem assistido.